A Microsoft já programou a data de lançamento do Windows 8. Mas será que o sistema vai ser tão bom quanto a companhia promete? Fizemos uma comparação entre o Windows 8 e o Windows 7 para descobrir quem é o campeão nas tarefas do cotidiano. Nossa bateria de benchmarks inclui desde testes para verificar a velocidade de inicialização até análises com softwares mais robustos. Ambas contam com um processador Pentium Dual-Core E5200 de 2.5 GHz, 3 GB de memória RAM e HD de 250 GB. Detalhe, a resolução utilizada também foi a mesma. Bom, chega de papo, é hora do duelo. Primeiro verificamos quanto cada sistema demora para carregar as bibliotecas básicas, ou seja, até a chegada da tela de login. Nessa situação, o Windows 8 levou vantagem de 10 segundos. Depois, utilizamos o Boot Racer para verificar o tempo de login e carregamento da área de trabalho. Novamente, o Windows 8 ganhou, ainda que por diferenças mínimas. Realizamos 4 testes para verificar o suporte a novas tecnologias da web e o tempo de carregamento das páginas. O primeiro deles é o WebVisBench, que utiliza diversos elementos visuais e mede a quantidade de quadros que o navegador processa por segundo. O Windows 8 marcou 500 pontos a mais que o concorrente e conseguiu reproduzir o dobro de frames por segundo. O segundo teste é para verificar o suporte aos elementos em JavaScript. Uma série de códigos é executada para averiguar como cada sistema se comporta. O resultado é óbvio, o Windows 8 marcou quase 2.000 pontos a mais. Realizamos outra verificação com Java, mas dessa vez a diferença foi sutil. O Windows 7 atingiu 280 milissegundos, enquanto o Windows 8 conseguiu 217 milissegundos. O último teste de web é uma ferramenta da Microsoft. O Psychedelic analisa a quantidade de revoluções que o sistema consegue executar por minuto. Basicamente, um disco de cores é acelerado para verificar como seu PC processa os dados. O Windows 8 marcou 1.448 revoluções por minuto, dando uma surra no Windows 7, que atingiu apenas 11 revoluções. Uma das grandes novidades apontadas no Windows 8 é o gerenciamento aprimorado de memória RAM. Efetuamos uma análise com o Firefox para averiguar se havia alguma diferença, mas parece que essa história não passa de papo furado. Carregando 10 abas no navegador, o Windows 7 conseguiu manter um consumo menor de memória durante os primeiros minutos. O Windows 8 não ocupa tanta memória e devemos salientar que ele usou menos poder de processamento. Como estamos falando de um teste do cotidiano, não poderíamos deixar de avaliar o carregamento de aplicativos comuns. Instalamos a suíte Microsoft Office para verificar os tempos de carregamento. Na primeira inicialização, o Windows 7 levou 1 segundo a mais para carregar os programas. Para carregar o Windows Live Messenger, o tempo de carregamento foi o mesmo. Em um teste de compactação com o 7-zip, os dois sistemas mostraram realizar a atividade com velocidades semelhantes. Na hora de extrair conteúdo, o Windows 8 realiza a tarefa muito mais rápido. Analisamos também o desempenho para mover arquivos de um local para outro. Nesse caso, o Windows 8 apresenta leves melhorias, mas nada significativo. Trabalhar com arquivos multimídia é importante, por isso testamos o comportamento dos dois sistemas com o iTunes e o Handbrake. Na conversão de áudio, ambos são rápidos e se houver alguma diferença, ela é imperceptível. Para vídeos, a diferença é muito pequena e só deve ser significativa quando é aplicada uma mudança de resolução. As diferenças são mínimas, pois o hardware é muito mais influente nesses tipos de tarefa. Nossa análise continua com a execução de softwares de benchmark. Utilizamos o PCMark, o Cinebench e o Geekbench. Apesar de esses programas não representarem grande utilidade para tarefas do cotidiano, os testes servem como base de comparação. No Cinebench, o Windows 8 marcou 1.38, perdendo para o Windows 7, que atingiu 1.43. Com o PCMark, o resultado foi parecido. O Windows 8 mostrou melhores resultados com uma pontuação de 1.311 PCMarks, enquanto o concorrente conseguiu apenas 1.151 PCMarks. O teste com o Geekbench foi diferente, com o Windows 7 marcando 2.848 pontos e o Windows 8 ficando um pouco atrás, com 2.821.
O último teste foi realizado com o Photoshop Benchmark V3. Infelizmente, este programa não faz marcação de tempo, por isso tivemos que cronometrar. Aqui, o Windows 7 finalizou as tarefas em menos de 7 minutos. O Windows 8 levou 2 minutos a mais que o concorrente para concluir a aplicação dos filtros. Moral da história? O Windows 8 mostra superioridade em algumas atividades, mas isso não significa que ele vai acabar com o reinado do Windows 7. As vantagens são tão pequenas que não podemos dizer que ele é arrasador. Uma atualização futura pode ser válida, mas por hora não podemos dar tal veredito, visto que ainda não temos como testar games e atividades mais pesadas no sistema. De qualquer forma, o Windows 8 impressiona com sua versão de testes. Resta saber se vamos nos acostumar com a nova interface. Mais detalhes desses testes você confere no artigo completo e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.